pessoal! Agora vamos compreender exatamente o que é solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Modéstia à parte, eu acho que eu explico super bem isso e você vai entender completamente ao terminar de ver esse vídeo. Estou arrumando aqui, ao ver esse vídeo. Pois bem, o que seriam esses tipos de solidariedade? Para começar, solidariedade para o Durkheim não tem o mesmo sentido que a gente corriqueiramente emprega para essa palavra, ou seja, bondade, caridade. Então o Durkheim não está falando sobre solidariedade no sentido de ser bondoso, caridoso. Para o Durkheim, a solidariedade era uma forma de coesão daquela sociedade. E aí, nesse caso, ele entendia que o trabalho era a maior forma, a maior fonte de solidariedade dentro de uma sociedade, tá? Ele escreveu sobre isso no livro A Divisão Social do Trabalho, na qual ele separou dois tipos de sociedades. Vamos agora entender primeiro a solidariedade mecânica. Na solidariedade mecânica, pense numa sociedade simples, rural, paquistanesa. Tenha isso em mente, uma sociedade simples, rural, paquistanesa. Nessa sociedade simples, tá, a fim de justificar uma solidariedade mecânica, a gente tem uma sociedade em que é simples, pré-capitalista, não há divisão do trabalho, porque as pessoas trabalham com a mesma coisa. Então imagine, aqui nessa sociedade simples, essas pessoas, por exemplo, plantam batatas, plantam tomates, cebola, enfim, plantação de alimentos. Nesse ponto, um facilmente substitui o outro. Não há divisão do trabalho, ou então uma divisão do trabalho extremamente rudimentar. Praticamente, por eles fazerem a mesma coisa, eles são independentes. Exemplo, eu não preciso de ninguém que me explique português, porque eu sei entender português. Se você falar português comigo, eu vou te entender muito bem. Talvez, com certeza, se você falar grego comigo, vou precisar de ajuda, mas português eu não preciso. E justamente por essas pessoas fazerem a mesma coisa, existe uma grande independência em matéria de trabalho. Ou seja, não há divisão de trabalho, divisão de tarefas, todos fazem a mesma coisa. E então, o que mantém essas pessoas unidas? Qual é a forma de coesão dessa sociedade? Nessa sociedade em que é simples, não há divisão do trabalho, todo mundo faz a mesma coisa, eles se mantêm unidos em virtude da tradição, das tradições, das crenças. Tudo isso faz com que eles permaneçam unidos. Quanto menos do indivíduo e mais da sociedade, mais essa sociedade é harmônica. Em outras palavras, vamos imaginar dois exemplos, tá? Geralmente, mulheres paquistanesas não têm rede social, não é corriqueiro. E aí, nesse ponto, se elas, em nome da tradição, elas não têm rede social. E outro ponto, geralmente, eu sei isso que eu namorei um paquistanês, eu sei como é que é, pelo menos no meu caso, o que acontecia? Ele praticamente, ele não podia ficar assumindo relacionamento publicamente, porque a família não poderia ver. Mas por quê? Porque o homem paquistanês não deve ficar namorando, eles normalmente se preparam para o casamento, enfim, guardam para o casamento arranjado. Então, nesse aspecto, se ele pensasse de uma forma diferente e outras pessoas também naquele país, haveria o quê? Não haveria mais tanta coesão. Ou seja, perceba que nessa sociedade simples, tá, de solidariedade mecânica, os indivíduos não pensam por si. Eles pensam com a cabeça da sociedade, em virtude dessas tradições, ao contrário da solidariedade orgânica. Então, perceba o seguinte, essas pessoas que são independentes em matéria de divisão do trabalho se mantêm unidas se elas pensarem de forma igual, de forma tradicional, porque e nesse aspecto, quando eu falo menos do indivíduo, perceba que eles estão unidos não em virtude justamente dessas pessoas não terem movimentos próprios como os corpos orgânicos.
Os corpos orgânicos, sim, têm liberdade de ter movimento próprio. Já no caso da solidariedade mecânica, os corpos, pessoas que eu estou falando, as pessoas não têm essa liberdade de ter movimento próprio. Elas têm que pensar com a cabeça da sociedade, daí o nome solidariedade mecânica. Já agora, na solidariedade do tipo orgânica, a gente vê aonde? Pense agora em uma outra sociedade. Uma sociedade, aqui no caso, o Brasil do Rio de Janeiro, São Paulo, não estou falando de uma área rural, estou falando de uma área mais urbanizada, ou então os Estados Unidos, bem capitalista. A solidariedade orgânica é comum em sociedades capitalistas em que há maior divisão do trabalho. Exemplo, uma indústria de carro. Numa indústria de carro, você vai ter aquele que vai fazer a roda, aquele que vai fazer o estofado dos bancos, aquele que vai pintar. E nesse caso, por eles fazerem coisas completamente diferentes, o trabalho é o que? Interdependente, tá? Eles são interdependentes entre si, né? Não há aquela independência como na sociedade simples em que todos fazem praticamente a mesma coisa. Com a divisão do trabalho, eles são interdependentes. O trabalho de um só anda para frente se o do outro estiver funcionando de forma correta. Só temos um carro completo se a roda estiver boa, se a pintura estiver ok, se o banco traseiro e da frente, enfim, estiver com o estofado adequado. E aí os trabalhos dessas pessoas são interdependentes. Nesse caso, as pessoas podem ter movimentos próprios, elas não precisam de tradições ou costumes semelhantes ou iguais para que aquela sociedade funcione de forma adequada, porque na solidariedade do tipo orgânica em que há divisão do trabalho, é justamente essa divisão do trabalho interdependente que vai unir aquelas pessoas. E aí, nesse caso, elas podem ter movimentos próprios, tal como os corpos orgânicos, entenderam? Então, nesse aspecto, vocês conseguiram verificar a diferença entre solidariedade mecânica e orgânica. Se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui nos comentários que eu vou responder. E se inscreva no meu canal se você gostou do vídeo. Eu tô correndo atrás dos 5.000 membros, então, por favor, se inscreva no meu canal e dê o like nesse vídeo. Se você souber de alguém que tem dificuldade de entender esses dois tipos de solidariedade, compartilhe esse vídeo. Aí, muito obrigada por ter assistido.